Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos analisar a estática de um objeto rígido, ou seja, um objeto que esteja parado e que não tenha a possibilidade de tombar, beleza? Então vamos analisar o equilíbrio do ponto material. Vimos na primeira lei de Newton que nós temos equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Estamos interessados no equilíbrio estático. Então vamos ver o equilíbrio estático de um ponto material. Antes a gente tem que lembrar o que é um ponto material. Pois bem, ponto material é quando a gente tem um objeto que a gente não leva em consideração o tamanho dele, a sua dimensão. Então, para a gente, toda a massa desse objeto literalmente está num ponto. Então, esse objeto não corre o risco de rodar, beleza? Então, sempre que analisamos o ponto material, a condição de equilíbrio dele é simples. Basta respeitar a primeira lei de Newton. Ou seja, a soma de todas as forças que estão sobre ele tem que ser zero. Então, aqui nós temos o símbolo de somatório, né? O somatório de todas as forças, é o que a gente chama de força resultante. E, nessa condição de equilíbrio, necessariamente ela vai ser zero. Beleza? Tranquilo? Em alguns casos, vale a pena você decompor os vetores da força e fazer essa análise, ou seja, você soma todas as forças que estejam na horizontal e depois você iguala a zero, ou seja, para que se tenha o equilíbrio, tem que ser zero esse somatório de forças na horizontal e você faz o mesmo na vertical. Tranquilo? Vamos analisar um exercício para ficar um pouco mais clara essa nossa observação do nosso equilíbrio do ponto material. Então vamos lá. O ERJ 2017. No esquema está representado um bloco de massa igual a 100 kg em equilíbrio estático. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine em newtons a tração no fio ideal AB. Então, nesse fiozinho aqui. Beleza? Com esses dados, vamos colocar para a gente começar a nossa questão. Então vamos lá. A massa 100 kg, eu tenho o g, que é a nossa aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Começar a análise das forças. Já comecei com o peso. Peso puxa para baixo, para o centro da Terra. Pois bem, aquele bloco ele não vai cair, ele fica suspenso porque há uma força de tração. Então, sobre o bloco, tração para cima. Repara agora o que acontece no nó. Nós vamos ter uma força de tração para baixo. Por quê, Léo? Porque tração sempre puxa. Então você tem que lembrar, um fio sempre vai puxar em suas extremidades. Ele puxa o bloco para cima, onde está preso sobre o bloco, e puxa o nó para baixo, porque o nó, de fato, fica acima dele. Então ele vai puxar para baixo. E os outros fios? A mesma coisa. Então vamos seguir esse nosso princípio. Eu vou dar nomes de F1 e F2 só para facilitar, para que a gente consiga separar as forças de tração em cada fio. Então vamos lá. Chamei de F1 a força desse fio AB sobre o nosso nó. Então puxa para a direita. Já sobre a parede, puxa para a esquerda. Beleza? E agora eu vou analisar as forças sobre o nosso fio BC. Então, o fio BC vai puxar inclinadinho um pouquinho para a esquerda, né? Ali sobre o nó, e já sobre o teto ele vai puxar inclinadinho para baixo, para a direita. Tranquilo? Até aí tudo bem? Pois bem, galera, agora a gente tem que levar em consideração as condições de equilíbrio. Eu parto do princípio que o bloco está parado, assim como o nó. Tudo fica parado, tudo em equilíbrio estático. Então, para isso, força resultante tem que ser zero. Então, a força resultante sobre o nó, zero, né? O módulo dela tem que ser zero, assim como o módulo da força resultante sobre o bloco. Beleza? Então vamos analisar cada um. Eu tenho dois agentes muito importantes, nó e bloco. Beleza? Então vamos lá para o bloco. Para o bloco, para que a força resultante seja zero, né, eu tenho aqui os nossos sentidos contrários, correto? Então, somando, né, forças na mesma direção, porém sentidos contrários, é uma subtração. Então, T menos P é igual a zero. Ou, né, ali, passo para o outro lado só para ficar mais claro, T menos P é igual a zero. Passo o P para o outro lado, para subtraindo, vai somando, né? Então ali, tração é igual ao peso. Você pode de forma até um pouco mais rápida, né? Você olha ali, tem um para baixo, outro para cima, necessariamente um tem que ser igual ao outro. Tranquilo? Só que agora a gente sabe qual é o peso? Não, então a gente tem que calcular. Então vamos calcular força-peso. Como? A gente sabe que força-peso é massa vezes gravidade. Como a massa é 100 kg, aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, 100 vezes 10 nos dá 1000 newtons. Tranquilo? Logo, a nossa tração, 1000 newtons. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o nosso nó. Então, repara, se eu tenho 30 graus aqui, essas retinhas paralelas fazem com que eu também tenha 30 graus nesse meu ângulozinho.
beleza? Então tenho 30 graus aqui que vai facilitar a nossa abordagem. Então vou pegar esse desenho e vou jogar ele para cá, para facilitar. Você tem duas maneiras de resolver. Como? Usando aquela nossa análise de forças na horizontal, forças na vertical. Nesse sentido, você iria decompor esse meu vetorzinho chamado F2 e a partir da decomposição você iria justamente fazer essa análise entre vertical e horizontal. Só que tem uma forma mais tranquila. Caraca, como? Sempre que você tem assim, três forças, né, e tem uma aqui perpendicular à outra, você pode fechar um triângulo que vai te facilitar. Como? Repara, ó, peguei aqui F1, joguei ali para baixo. Agora eu peguei a nossa tração, coloquei ali ó, na pontinha, né, o término dela na pontinha do início do meu F1. E agora eu vou encaixar o F2. Repara, quando eu encaixo, literalmente eu só tenho setinha na origem, setinha na origem. Cria-se um ciclo de vetores. Esse ciclo de vetores, eu asseguro que a força resultante é zero. Beleza? Pois bem, e o ângulo? Olha o ângulo aqui, o ângulo de 30 graus. Ó. Repara, se eu pego esse F1 e escorrego ele para cá, fica F1, F2. Então o ângulo de 30 graus, de fato, faz-se com o vetor F1 e F2. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar aos nossos cálculos. Então vamos para o nó, vamos analisar. O que eu vou fazer? Analisar um triângulo retângulo, que é fácil, concorda? Vamos pela lógica. Eu sei quem é F2? Não. Eu sei quem é F1? Não, mas eu quero saber. É o que a questão quer. Eu sei quem é a tração? Sei. A gente calculou por meio do nosso bloco. Então, repara, eu tenho que relacionar o ângulo com a tração e F1. Qual é a análise que eu faço, galera? Isso aí, eu ouvi a tangente, boa. Então, olha só, vamos analisar pela tangente. Por quê? A tração é o cateto oposto para esse ângulo e o F1 é o cateto adjacente. Então, eu uso a tangente, aquela que rima, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, força resultante sobre o nó, zero, que a gente tinha discutido. Agora eu vou lá e uso a tangente. Ó. A tangente vai ser justamente o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. O cateto oposto eu tenho, a tangente de 30 eu sei, então eu consigo substituir. Beleza? Então vamos embora lá, galera. Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. A nossa tração, 1000 newtons, né? E o F1 é o que eu quero descobrir. Vou ali, faço aquela multiplicação cruzada, depois eu passo a raiz de 3 para baixo, ou seja, eu tenho 1000 vezes 3 sobre raiz de 3. Vou racionalizar isso, né? De tal forma que em cima ficaria 1000 vezes 3, raiz de 3, e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 embaixo com 3 em cima, corta. Ou seja, o que vai sobrar, sobra que o F1 vai ser 1000 vezes raiz de 3. Então, 1000 raiz de 3 newtons. Beleza? Tranquilo? Então, vimos o nosso equilíbrio do ponto material. Agora nós vamos ver o equilíbrio do corpo extenso. Caraca, o que é o equilíbrio do corpo extenso? A gente tem que começar com aquela nossa análise. Temos que saber o que é um corpo extenso. Pois bem, corpo extenso é quando a gente leva em consideração o tamanho do material. Agora, esse meu material não é mais um pontinho. O tamanho dele influencia. Com o tamanho influenciando, as nossas condições de equilíbrio também vão influenciar. Por quê? Ele não pode transladar, ou seja, ele não pode se movimentar. Com isso, a força resultante sobre ele continua sendo zero. Tem que ser zero. Só que repara, né? Eu mesmo respeitando a primeira lei de Newton, repara que nessa situação, essa força tem a mesma intensidade da outra, porém em sentidos contrários. O que vai acontecer? Dessa forma, ó, se eu faço a força assim, o meu objeto gira. Então, quando eu levo em consideração o meu corpo extenso, eu tenho que levar em consideração que ele pode girar. Tudo bem? Então, ele tem a tendência de girar se eu não analiso a posição que eu tenho essas forças. Por isso, para esse giro que o nosso corpo extenso pode obter, né, saindo de uma condição de equilíbrio, nós vamos analisar o que a gente chama de momento de uma força. O que é essa história de momento de uma força? É a capacidade que você tem em girar alguma coisa. Então, sempre que algo gira, você tem um momento associado, também chamado de torque. Tudo bem? Então, olha só, galera. Eu tenho aqui, né, uma ferramentazinha e tenho ali um determinado parafuso. Repara, né, eu quero justamente girar. Para girar, eu tenho que fazer uma força. Só que agora, fazer a força no A ou no B vai influenciar? Vai. Caraca, como assim? Repara só, quando a gente usa a porta, né? Usar a porta é um ato de girar. A gente gira a porta, né? Só que, repara,
A gente coloca a mão lá perto da dobradiça ou bem distante da dobradiça? Bem distante. Para quê? Para que com um pouquinho a força a gente consiga girar. Então, para girar alguma coisa, primeiro, a força tem que ser perpendicular a essa base da estrutura que vai justamente girar, né? Então, se eu faço uma força paralela, eu não consigo girar nada. Tranquilo? Outra, quanto maior a distância que eu tenho do ponto que seja fixo do giro, necessariamente eu terei um giro mais intenso. Então, numa porta, eu estou interessado em ficar girando ela de forma intensa? Não, eu só quero girá-la. Então, eu faço a força bem distante para que ela seja bem fraca. Então, quando eu quero analisar justamente o momento de uma força, eu analiso a força que eu aplico perpendicular a esse braço e a distância. Tudo bem? Numa porta, eu tenho uma grande distância, força pequenininha, consigo girar a porta de maneira bem tranquila. Agora, e se eu aumento a força ali sobre a minha maçaneta? Aí eu tenho um giro mais intenso, beleza? Então, quando eu analiso o momento de força, eu tenho que analisar duas características. Uma, a força perpendicular que eu estou exercendo. Outra, a distância dessa força ao ponto em que pode, de fato, girar. Esse ponto fixo que a gente chama. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galera. Nossa grandeza, que se chama momento de força, é uma grandeza vetorial. Então ela tem módulo, direção e sentido. Ah, Léo, ela é representada por vetor. É. Só que são vetores que saem da tela e entram na tela. Para que a gente não tenha esses vetores tridimensionais, né, pensando no vetor saindo ou entrando da tela, a gente pensa no sentido do giro. Como assim? A gente utiliza uma convenção simples. Se eu tenho o sentido do giro no sentido horário, eu penso justamente que esse meu momento de força ele será positivo. Se o meu giro seja no meu sentido anti-horário, se ele for no sentido anti-horário, eu penso justamente que esse meu momento de força é negativo. Beleza? Cara, em relação à unidade. Cara, unidade, repara, vamos ver. Unidade de força, Newton. Unidade de distância, de tamanho, metro. Então, o momento de força, a unidade é Newton vezes metro. Beleza? Tranquilo? Então, olha só essa situação, né? Como que essa pessoa vai conseguir girar de forma mais fácil, né? É mais fácil em qual situação? Nessa situação da esquerda ou da direita? Repara, a pessoa da nossa esquerda, ela tem justamente a mão muito próxima ao ponto fixo, ao ponto que a gente pensa que de fato não haverá o giro aqui, ó, nesse pontinho, beleza? Já é justamente onde a gente tem um centro ali do parafuso. Já essa outra pessoa não, ó, repara como a distância ela foi maior. Consequentemente, a capacidade do giro aumenta se você tem a mesma força. Se eu só quero girar de fato, eu tendo distância grande, consequentemente eu faço menos força. Então esse sujeito aqui desenvolve uma força menor do que o sujeito da esquerda. Beleza? Por isso que é muito comum, cara. Certamente isso, tomara que não, mas já aconteceu isso muitas vezes comigo. Você vai lá, o pneu do carro fura e tu, caraca, agora eu tenho que trocar esse pneu. Como é que eu vou fazer? Normalmente a gente acopla alguma haste, um cano metálico, algo para justamente nos auxiliar, aumentando o braço para que você faça menos força e consiga justamente desatarrachar esse parafuso da roda, que é um parafuso bastante difícil de se tirar. Tranquilo? Que eu tenho um exercício, o ERG 2014, né? A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em... Vambora, galera! Se liga, quanto maior a distância, maior a capacidade de giro, beleza? Então, aqui eu tenho, na verdade, ó, maiores distâncias entre A, B e a nossa D, tranquilo? Só que agora, a força que vai fazer com que eu tenha maior possibilidade de giro é aquela força que seja perpendicular. Aonde eu tenho, dentre essas três possibilidades, a força 100% perpendicular? Na alternativa D. Tranquilo? Então vamos nessa, galera. Agora, se a gente tem uma força que não é perpendicular, como eu posso analisar? Olha essa situação. Eu tenho aqui uma força com um certo ângulo em relação a essa nossa estrutura. Esse pontinho aqui é o que a gente chama de ponto fixo, né? Então eu vou decompor para quê? Para facilitar a minha análise. Então vou pegar esse vetor que é inclinado e vou fazer uma decomposição, beleza? Em FA e FB. Tranquilo? Pois bem, galera, qual dessas duas forças, esqueça o vetor vermelho, qual dessas duas é capaz de girar? A ou a B?
a FA. Por quê? Porque a FB é paralela. Ela não tem capacidade de girar esse nosso objeto. A FA tem sim. Com esse cara desse jeito, eu posso girar justamente essa nossa barra no sentido do horário. Tranquilo? Então, ó, vou colocar aqui para a gente analisar o módulo, ou seja, qual é o momento de força para essa força inclinada. Então, o módulo, ele vem exclusivamente dessa parte na vertical. Tranquilo? Então, o momento de força é a força perpendicular, que é FA, vezes essa nossa distância, a esse ponto fixo. Tudo bem? Tranquilo? Ou ponto de apoio, ponto de equilíbrio. Beleza? Então vamos lá. A gente aqui vai separar quem é o FA. Pois bem, eu analiso por meio da nossa estrutura trigonométrica, né? Pensa o seguinte, eu vou usar o seno porque o FA é o cateto oposto. Então aqui, FA sendo o cateto oposto, eu brinco assim, para a gente diferenciar se é seno ou cosseno. Se eu tenho o meu vetor olhando para o meu ângulo, mas não colado com o ângulo, mas olhando, sim, de frente para o ângulo, ele pode acenar, então eu uso o seno. O outro, né, se eu fecho um triângulo retângulo, eu pego ele aqui, faço uma soma vetorial, fecho um triângulo retângulo, esse FB ficaria aqui, ó, coladinho com o ângulo, então ele iria coçar, seria o nosso cosseno, tranquilo? Então eu pego a FA, substituo aqui, eu tenho essa expressão, ou seja, ela é válida para qualquer força. Eu agora tenho uma relação do ângulo de atuação dessa minha força, beleza? Então o momento é a força, a distância a esse ponto de apoio, esse ponto fixo, vezes o nosso seno do ângulo entre força e essa nossa minha distância. Beleza? Show de... Pois bem, galera, agora vamos completar o equilíbrio do corpo extenso. Eu quero que um material, ou seja, um objeto que eu leve em consideração a dimensão dele, não saia de um equilíbrio, seja estático, parado. Pois bem, primeira lei de Newton funciona? Sim, você tem que respeitar. Então, a primeira lei de Newton, vou utilizá-la para que não exista, na verdade, sobre ele, né, uma translação. O que é isso? Para que ele não se movimente e não acelere, beleza? Então, para que eu assegure que ele fique ali em repouso, a força resultante tem que ser zero. Então, todos os pontos, as forças atuando, tem que ser zero, beleza? Tranquilo? Né? Então, faça o somatório, força resultante zero. Agora, se eu não quero que ele gire, porque ele pode girar, como a gente viu, eu tenho que ter o momento de uma força também zero. Então eu pego esse meu objeto, analiso aquela possibilidade de giro de um lado, de giro do outro, e verifico que nessa minha possibilidade de giro, ele tem que ter, na verdade, o momento resultante zero. Tranquilo? Pois bem, agora nós vamos ao centro de massa, ao centro de gravidade. O que é isso? É quando eu levo em consideração um objeto que a gente chama de corpo extenso, e nesse corpo extenso eu penso que ele é formado por infinitos pontos materiais. Então tem muitos pontos materiais. De tal forma que eu vou analisar dentre esses pontos materiais o local, o lugar, o ponto aonde eu tenho uma representação de toda a massa desse meu objeto. Como assim? Quando eu tenho objetos homogêneos, 100% homogêneo, bonitinho, eu tenho, na verdade, na região central dele, justamente esse centro de massa. Então, eu pego esses caras aqui, ó, por exemplo, a esfera, né, 100% homogênea. Né? Não é necessário que ela seja maciça, ela pode ser oca. Lá dentro dela, eu terei, no seu centro, a posição do meu centro de massa. Tudo bem? E se eu tenho um determinado material que não é homogêneo, né, que tem várias formas? Eu analiso justamente esse ponto, né, por meio da sua estrutura. Então, aqui eu tenho um determinado cilindro, aqui eu tenho um cone, então repara, né, não é no meio do cone, eu tenho mais massa envolvida aqui na parte de baixo, por isso que eu desço o centro de massa para baixo, beleza? E o centro de gravidade? O centro de gravidade vai ser justamente onde nós vamos ter a ação gravitacional atuando sobre esse nosso objeto. Então, assim, se eu tenho um objeto dentro de um campo gravitacional, você vai ter justamente uma força-peso associada a ele, né? Então, ela ficará no centro de massa. Então, sempre que eu quero determinar o centro de gravidade, analiso o centro de massa, eu estando dentro de um campo gravitacional, é justamente onde eu terei a minha forcinha-peso. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando a gente fala de centro gravitacional, centro de gravidade, nós estamos normalmente num local em que a gravidade é constante, em que ela não é alterada. Tranquilo?
Então vamos analisar esse equilíbrio aqui. Isso aqui é bastante interessante. Ó. Eu tenho um centro de massa, eu tenho um determinado bloquinho. Repara, para que o bloquinho não tombe, eu não posso ter a base dele ultrapassando essa linha que justamente ajusta com a nossa força-peso. Não pode ultrapassar, porque senão eu não vou ter mais o momento de força sendo zero, né? Resultante de todos os momentos atuando ali sendo zero. Essa força-peso faria justamente um giro para que esse objeto tombasse. Então, ele não tomba se essa linha estiver na base. Ó. Aqui, estando na base, tudo bem. Nessa posição, se eu tiro essa nossa haste aqui, ele vai tombar. Tudo bem? Então aqui, a Torre de Pisa, por exemplo. Supondo que a Torre de Pisa não esteja fincada no chão. Né? Aqui, o centro de gravidade dela, justamente onde eu tenho o centro de massa para essa estrutura inteira. Repara, se ela vai inclinando, inclinando, ela pode, de fato, tombar. Né? Se ela não tem contato aqui com o chão, ou seja, se ela não é fincada com o chão, não é uma estrutura abaixo que a prenda, a inclinação dela, se essa linha ultrapassa esse ponto da base, ela de fato vai tombar. Aqui nós temos uma estrutura, né, um prédio bastante moderno também, levando essa análise em consideração, mas claro que todas essas estruturas têm uma certa relação de fincagem. Né? Ele é colocado de fato com uma estrutura bastante robusta em seu subsolo. Tudo bem? Agora vamos analisar, galera, para uma pessoa. Repara que tem um glorioso Michael ali, né? Como que é o nosso centro de massa? Ele vai sendo alterado conforme a nossa dinâmica corporal. Então, repara, conforme a dinâmica corporal, nós vamos alterando o centro de massa. Nessas posições, nós não vamos tombar. Não dá para tombar, né? Por quê? Porque nessa linha onde a gente tem o centro de massa, essa linha na vertical, ela fica na base em que cada posição desse nosso desenho, de fato, possui. Então, não vai tombar, vai ficar ali bem de boa. Agora, repara isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Vou tentar colocar logo direto para a gente observar o Michael Jackson. E olha qual é a situação, ó. Repara. Ele vai lá, ó. Repara. Agora, ó. Olha isso. Olha isso. Como ele consegue fazer isso? Como? Caraca. Eu não acabei de falar que o centro de massa não pode ultrapassar a base. O nosso centro de massa, nessa posição que ele se encontra aqui, é próximo ali ao umbigo dele, ou seja, ultrapassa a base. E como ele não cai? Algo de estranho aí, concorda? Então vamos decifrar esse mistério. Pois bem, esse mistério é justamente essa situação. Na verdade, há no palco um prego. Com esse prego, ele finca essa abertura do sapato, ou seja, ele fica conectado ao solo. Então a base dele não é a base do sapato, né? A base dele agora se tornou o palco. Então ele consegue justamente inclinar o corpo e dar essa ilusão de que, caramba, como ele conseguiu aquilo, que mágica que ele fez. Tudo bem, galera? Então vamos nessa. Agora vamos analisar um exercício para a gente levar em consideração esse equilíbrio no nosso corpo extenso. Então vamos lá, é a 2016. Dois garotos de massas iguais a 40 kg, 35 kg, sentaram em uma gangorra de 2 metros de comprimento para brincar. Os dois se encontravam à mesma distância do centro de massa e do apoio da gangorra, que coincidiam na mesma posição. Então aqui, ao centro dessa barra, aqui é onde nós vamos botar justamente o centro de massa. Então, numa barra, nós sempre analisaremos as barras homogêneas. Então, a gente tem ali o centro de massa no meio dela. Só que, repara, o centro de massa da nossa barra ficou justamente no apoio. Ou seja, eu não preciso levar em consideração o que vai acontecer com essa minha barrinha. Então, olha lá. Para ajudar no equilíbrio, foi usado um saco de 10 kg de areia. Então, colocou-se um saco aqui. Considerando o saco de areia como ponto material, qual a distância em metros do saco de areia ao ponto de apoio da gangorra? Se a gente levasse em consideração uma estrutura lógica, não precisava nem fazer a questão. Pô, Léo, por que você está falando isso? Se liga só. Se você tem a barra com 2 metros, certo? E você tem justamente aqui no meio da barra, tem 1 metro para cá, 1 metro para cá, concorda? O saco tem que ficar numa posição inferior a 1 metro. Esse tamanho tem que ser menor do que esse, correto? Então tem que ficar numa posição inferior a 1 metro. Repara, só tem uma alternativa, que a nossa posição é inferior a 1 metro. Então só pode dar meio metro.
Ah, não, mas beleza, acabou, vamos embora? Não, vamos fazer aqui usando os conceitos que a gente acabou de observar. Então vamos embora, galera. Vou pegar os dados, olha lá. Massa do meu carinha A, 40 kg, do meu carinha B, 35 kg, a massa do saco, por isso MS, 10 kg, e eu tenho aqui esse D, 1 metro, porque eu tenho a minha barra com 2 metros. Beleza? Tranquilo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar essa distância do saco ao nosso ponto de apoio. Tranquilo? Então vamos começar a nossa abordagem. Vamos começar analisando as forças. Força-peso do A para baixo, né? Terra puxa para baixo. Poxa, Léo, mas é o peso que atua na barra? Não. Na verdade, você tem o peso para baixo, correto? Sobre aquele bonequinho. Tem a normal para cima, certo? Só que a normal sobre o boneco atua. Essa normal é justamente o que o boneco faz de compressão sobre a barra, para justamente fecharmos a terceira lei de Newton. Normal não é a terceira lei de Newton com peso, lembra? Para o peso, a normal é igual para que exista o equilíbrio. Mas para a terceira lei de Newton, né, a nossa segunda força, para o par de força, fica sobre a Terra. Então, aquela história de ação e reação, né? Então, os pares de força na terceira lei de Newton. Peso sobre o bonequinho, a nossa segunda força, para os pares, fica no centro da Terra. Só que aqui, o fato de ele encostar na nossa barra, comprime. A compressão tem a mesma intensidade do peso para ele ficar parado. Então, ali ele faz uma força normal, ok? Só que para a gente não ficar ali colocando normal, um monte de vetor, vamos simplificar. A gente coloca apenas o peso. Então, vamos fazer isso para os outros também. Então, ó, peso do B para o centro da Terra, ou seja, para baixo, né? O saquinho também para baixo. Só que o apoio exerce uma força grande para cima. Por quê? Tem que respeitar a nossa primeira condição lá, da nossa primeira lei de Newton, né? A força resultante tem que ser zero, ou seja, somando todas as 4 forças, nós vamos ter o resultado zero. Então, ó, todas as forças para baixo, então tem que ter uma força grandona para cima. Vamos precisar dela? Não. Por quê? Porque aqui é o apoio. Então, esse momento aqui, ó, se isso girasse, esse ponto ficaria ali no mesmo lugar. Então, aqui é o local que eu vou levar em consideração para todas as distâncias. Beleza? O que eu vou ver agora? Como eles podem girar. Então, repara, o nosso saquinho pode girar no sentido anti-horário. O nosso carinha aqui, ó, relacionado ao peso dele, pode girar no sentido anti-horário. E o nosso carinha A pode girar no sentido horário. Então, repara, dois podem girar no sentido anti-horário e um pode girar no sentido horário. Então, agora eu vou para a segunda condição do equilíbrio para o nosso corpo tenso. Então, vamos lá. Qual é a segunda condição? O momento da nossa força, ou seja, o momento resultante, tem que ser zero. Então, eu coloco aqui, ó, somo todos os momentos envolvidos, o momento resultante tem que ser zero. Repara, vou levar em consideração aquela relação de sinais que a gente viu. Quem, de fato, gira no sentido horário, positivo. Então, o nosso MA, sentido horário positivo. Já quem gira no sentido anti-horário, negativo. Esses nossos momentos, eu tenho MA menos MB menos MS igual a zero. Passo para o outro lado. Tem uma outra forma de você pensar que eu acho até mais fácil, mais simples. Qual é? A igualdade, ela vai separar os sentidos do giro. Como assim? Quem gira no sentido horário, você coloca de um lado da igualdade somando. Só tem um no sentido horário, então MA. Igual, quem está no sentido anti-horário, você coloca do outro lado da igualdade somando. Aqui eu tenho dois caras, logo eu coloco MB e MS. Tudo bem? Então, voltando, o igual separa. Você coloca de um lado quem gira num sentido, somando, se tiver 30 momentos, você soma esses 30 momentos, né? Sim, no sentido horário. Né? E do outro lado, a galera do sentido anti-horário. E agora continua. Como? Quem é o momento? O momento é a força perpendicular à distância até o ponto de apoio. Essas forças que nós estamos analisando é o peso para todo mundo. Botei um D maiúsculo só para a gente separar, beleza? Substituindo, MA agora vai ser PA vezes D, igual MB vai ser PB vezes D, porque a distância é D, que eles ficam lá. O nosso PS é o peso do nosso saquinho, e ds é a distância desse saco ao nosso ponto de apoio. Tranquilo? Só que quem é peso? A gente sabe que a gente consegue calcular a intensidade do peso pela massa vezes a gravidade. Substituindo aqui PA, MAG, o PB, MBG e o PS, MSG, né? A gente tem essa estrutura. Repara que o G, ó, posso cortar, aparece dos dois lados da igualdade. Você, pô, a questão nem deu a gravidade, não precisava. Substituímos os nossos valores,
passo o 35 para o outro lado, ou seja, fica 40 menos 35, né? E a gente tem ali 10 ts, vai dar 5, só que o nosso 10 vai dividindo, ou seja, a distância do saco, 5 divididos por 10, que consequentemente 0,5 metros. Tudo bem? O famoso meio metro que a gente já imaginava no início da questão. Tranquilo? Pois bem, agora vamos a um resumo, galera. Vamos ver o que a gente viu, né? A estática. Se eu tenho um ponto material, simples. Eu só levo em consideração primeiro a lei de Newton. Força resultante, necessariamente zero. Se eu tenho um objeto que eu levo em consideração sua dimensão, eu tenho um objeto que eu chamo de corpo extenso. Aí eu tenho que associar a primeira lei de Newton com a segunda condição, que é justamente o momento de força sendo zero. Ou seja, toda aquela capacidade de giro, eu tenho que um anular o outro para justamente você não ter a rotação do seu objeto. Tranquilo? Então, galera, um beijo, um abraço, espero ter ajudado vocês. Uma ótima análise desse material e tchau, tchau!